Eu sou o professor Carlos Campos e hoje vamos falar um bocadinho sobre as leis de Newton. A primeira lei, vamos começar pela inércia. O que seria a inércia? Por exemplo, a gente sente a inércia no dia a dia. Suponhamos que você esteja num automóvel, ou então num ônibus, né? E de repente ele vem com uma certa velocidade e o motorista dá uma freada. O que acontece? As pessoas se projetam para frente. Por quê? Porque, na realidade, quem está freando é o ônibus, mas a pessoa tende a manter a velocidade que ela tinha, por isso ela é tirada para frente. Uma vez até uma fotozinha, às vezes um quadrinho que eles colocam, o Garfield, né, que está no banco de trás, puxa o freio de mão e vai todo mundo com a cara na frente do vidro. É inércia, né? Porque o corpo tende a manter o seu estado de repouso, no caso, né? De movimento, porque ele está andando, de repente ele para. Também pode acontecer o contrário. Todo mundo está parado, sentado dentro do carro, de repente o motorista dá uma arrancada. O que acontece? As pessoas parecem que são jogadas para trás. Na realidade, ela não está sendo jogada para trás. Ela está querendo ficar no mesmo lugar onde ela estava antes. O carro é que foi para frente. Então, por isso que dá. Isso é um outro exemplo de inércia. Um outro, por exemplo, você vem num carro, né? De repente o carro faz uma curva em velocidade, uma curva fechada. O que acontece com as pessoas? São jogadas para cá. Por quê? Porque a tendência como o carro estava indo assim, a tendência é que a pessoa continue assim. O carro andou para cá e ela continua para lá. Então, esse é exemplo de inércia. Aí eu coloquei aqui, ó, um corpo por si só não pode modificar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, quer dizer, linha reta. Uniforme quer dizer com a mesma velocidade, a não ser que alguma força externa haja sobre ele. Então, se nenhuma força agir sobre ele, ele vai manter ou o estado que ele estava antes, no caso o repouso, ou então de movimento retilíneo uniforme, ele continua com essa velocidade. Por exemplo, se você tem uma mesa, né? Aí você joga alguma coisa em cima da mesa, um livro, por exemplo, ele vai parar. Por que ele vai parar? Porque tem uma força de lá para cá, que é a força de atrito, né? Que vai fazer com que ele pare. Mas suponhamos que não houvesse nenhuma força. Se jogasse alguma coisa assim num plano, e não tivesse nenhuma força agindo sobre ele, a vida inteira ele ia seguir com a mesma velocidade sempre, entendeu? Essa aí é um exemplo de inércia. Bom, aí eu botei aqui força, né? Que às vezes você não sabe o que é força. Força é medida em newtons. Aí eu coloquei um agente que produz num corpo variação na sua velocidade. Toda vez que você tem um corpo e tem uma força agindo sobre ele, quando a gente fala força, na realidade, é uma resultante das forças, né? Por exemplo, se você tem assim, ó, uma força aqui de 40 newtons, você pode ter uma outra para cá, outra para lá, outra para cá. Esse 40 newtons a gente toma como resultante. Então, se uma força está agindo sobre um corpo, uma força resultante, é porque está havendo nele uma variação de velocidade. O que quer dizer isso? Cada vez que o tempo passa, a velocidade dele vai aumentando. Ok? Muito bem. Aí eu coloquei aqui. Isso aqui que muita gente se atrapalha. Se a resultante das forças que agem sobre um corpo for igual a zero, repare que pode ter várias forças agindo sobre um corpo. Mas se a resultante for zero, olha o caso aqui, ó, o corpo está aqui. Tem uma força para lá de 10, outra para cá de 10. É claro que como uma está para lá, outra está para cá, a resultante é zero. Aí eu botei força resultante é igual a zero. Aí eu quero pensar, então esse corpo aqui deve estar parado, está em repouso. Não necessariamente. Ele pode estar em repouso, ou pode estar com velocidade constante. Se ele estiver inicialmente em repouso, ele vai continuar em repouso. Agora, se ele estiver com velocidade constante, ele vai continuar com velocidade constante a vida toda. Por quê? Porque a resultante é zero. Sendo resultante igual a zero, né, não tem aceleração. Né? Que a força é que produz no corpo uma aceleração. Se não tem força, não tem aceleração. Se não tem aceleração, ele vai sempre com a mesma velocidade. Que a aceleração, o que é? É um agente que produz no corpo, né? Que produz uma mudança de velocidade. Ok? Aí eu botei. Logo, este corpo pode estar em repouso ou com velocidade constante. Que é muito comum cair numa prova ou questão dessa. A força resultante sobre o corpo é zero. Então, esse corpo está em repouso? Muita gente marca. Está em velocidade constante? Não sei. Pode estar uma coisa ou outra. Ok? Vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton. Mas antes eu queria dar uma palavrinha, uma coisinha que é bom esclarecer.
Eu coloquei aqui, imagine uma superfície perfeitamente lisa, como os problemas costumam falar. Ele fala perfeitamente lisa, ele quer dizer o quê? Sem atrito, o que na realidade, na prática, é impossível, né? Você não consegue tirar totalmente o atrito, você diminui bastante. Mas imagine que a superfície seja perfeitamente lisa. E aí você tem aqui um corpo que está em repouso inicialmente, aí você começa a fazer uma força de 30 newtons nele. O que está acontecendo? Cada vez você mantendo essa força, a velocidade dele está cada vez aumentando mais, né? Porque ele está tendo uma aceleração. Toda força produz no corpo uma mudança de velocidade que a gente chama de aceleração. Então, cada vez esse corpo está com uma velocidade maior. Vamos supor que ele atingiu a velocidade de 50 metros por segundo. Aí eu tirar essa força. Tirei. Agora não tem nenhuma força agindo sobre ele. Quando eu tirei a força, qual era a velocidade dele? 50 metros por segundo? Então agora, como a superfície é perfeitamente lisa, ele vai ficar 50 metros por segundo a vida toda. Entendeu? É isso aí que eu quero que fique claro. Se nenhuma força agir sobre ele, e ele tiver com uma velocidade de 50 metros por segundo, ou 40, lá o que for, ele vai manter essa velocidade a vida toda, a não ser que alguma força trave, que normalmente é o atrito, não? Então, o vento que vem ao contrário e tal. Mas se ele colocar no problema que é sem atrito, essa velocidade, no momento que você retira a única força que estava agindo sobre ele, ele vai com velocidade constante, ok? Vamos então agora falar sobre a segunda lei de Newton. Bom, a segunda lei de Newton fala justamente em aceleração. Mas é preciso que fique claro que é aceleração, né, gente? Já ouviram falar que a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros, 9,8, a gente considera 10 nos problemas para facilidade de cálculo. Que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Que em cada segundo, né, a velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Ou seja, 10 metros por segundo em cada segundo. Por isso que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer o que é isso? Que cada segundo aumenta 10. Imagine um prédio de 30 andares, lá em cima. Isso a gente despreza a resistência do ar, tá? E provavelmente ele bota desprezando a resistência do ar, tá? Então, se você largar lá de cima, qualquer objeto, o que vai acontecer com ele? Em cada segundo, a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo. Então, primeiro segundo, a velocidade era 0, que você abandonou ele do repouso, 10. Um segundo depois, a velocidade dele passou para 20 metros por segundo. Mais um segundo, passou para 30. Ou seja, se levar muito tempo, ele vai chegar lá embaixo com uma velocidade imensa. Ok? Isso é que é a aceleração. Né? Se um carro tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que em cada segundo a velocidade dele aumenta de 5 metros por segundo, ou seja, 30, depois 35, depois 40, isso falando-se de aceleração constante, né? Bom, então vamos agora falar sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela fala que a resultante das forças, a gente sempre trabalha com a força resultante, pode ter várias forças aplicadas no corpo. Então o que importa é a resultante, é a soma de todas elas, né? Claro, levando em conta o sentido. É igual, então, a resultante das forças aplicadas a um ponto material, quer dizer, um corpo qualquer, é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida por esse corpo, por esse ponto material. Bom, por que eu botei esses vetorizinhos aqui? Para lembrar que existem grandezas chamadas escalares e outras vetoriais. Grandeza escalar é aquela que não precisa de você colocar uma direção e um sentido, né? Que não faz sentido. Por exemplo, massa é medido no sistema internacional em quilogramas. Você não fala 8 quilogramas para onde? Para lá, para cá? Não, 8 quilogramas está definida a massa. Outra, temperatura. A temperatura daquela pessoa está em 36 e 37 graus Celsius. Para onde? Também não tem sentido. Então, é uma grandeza escalar. Já a grandeza vetorial, ela não fica definida exatamente se você não der para ela uma direção e um sentido. Então, toda grandeza vetorial tem uma direção, um sentido e um módulo, que também pode ser chamado de intensidade, é o valor numérico, né, daquela grandeza. Então, por exemplo, velocidade é uma grandeza vetorial, que eu digo, o automóvel está a 5 metros por segundo. Para onde? Para lá? Para cá? Né? Então, é uma grandeza vetorial, você tem que dar uma direção e um sentido. Não confundir direção com sentido. Direção é na reta. Tanto indo para lá quanto para cá,
a direção é a mesma. Agora, se um vai para lá e o outro vem para cá, eles estão em sentidos opostos, né? Entendeu? Então, por exemplo, essas forças que eu coloquei aqui, ó, essas duas e essa, ó, estão paralelas aqui, ó, ao plano, né? A esse plano no chão aqui, no caso. Repare, elas têm a mesma direção, tanto essa quanto essa. Agora, o sentido dessa aqui, dessas duas, é para a direita e o sentido dessa é para cá, mas todas têm a mesma direção. Então, não vamos confundir direção com sentido. Bom, então por isso que eu coloquei isso aqui. Mas na realidade, quando a gente faz os problemas, a gente considera só força igual a massa da aceleração. F é igual a MA. É como a gente guarda. Segundo a lei de Newton, F é igual a MA. Esse F o que é? É a força resultante. Então eu coloquei aqui, ó. Se você quiser calcular a aceleração, você pode pegar o M e passar aqui para baixo. Eu não gosto, eu trabalho sempre com essa fórmula aqui, ó. Eu não uso essa. Pode ter duas para guardar. F é igual a MA e acabou. Bom, aí eu coloquei um exemplo aqui. Eu coloquei um corpo, que é uma força de 15 newtons agindo para lá, e uma de 5 newtons para cá. E coloquei a massa dele aqui, ó, 2 kg. E quero calcular qual é a aceleração adquirida por este corpo. O que eu tenho que fazer? Quando eu quero aceleração, eu vou botar a minha fórmula. F é igual a MA. Lembrando que esse F é a força resultante. Então eu tenho que achar a força resultante, né? Como é que eu acho essa força resultante? Se tem 15 para lá e 5 para cá, é claro que lá, o lado de lá vai ganhar, né? Qual vai ser a força resultante? 15 menos 5. Então a força resultante aqui no caso é 10. 10 newtons. É muito fácil, é só diminuir. Se as duas estivessem para lá, aí somaria. 15 mais 5, daria 20. Ok? Bom, então vou botar aqui na fórmula. Qual é a força resultante? 10. A unidade eu só boto na resposta. A massa é 2. Vezes o que ele quer saber, a aceleração. Olha, se 10 é igual a 2 vezes A, para calcular o A, o 2 que está multiplicando passa para cá dividindo, né? Vai ficar 10 dividido por 2. Então, a aceleração vai ser 10 sobre 2, que é igual a 5. Aí você bota a unidade, né? Qual é a aceleração? A aceleração é 5, o sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, que é a resposta aqui. Ok, minha gente? Bom, aí eu coloquei ali, ó. Eu coloquei isso aqui. Tá, deixa isso aqui, não precisa falar agora. Eu coloquei aqui só para você entender isso aqui. Eu fiz algumas observações importantes aqui. Se o corpo está em repouso ou com velocidade constante, não, principalmente repouso que confunde. Ah, então não tem nenhuma força agindo sobre ele. Pode ter. Ué, mas ele não está parado? Não está em repouso? Como é que tem força agindo sobre ele? Sim, pode ter força. Agora, a resultante delas é que tem que dar zero. Aí eu coloquei um exemplo. Ó. Tem 20 mais 10 para lá, 30. E para cá, 30 também. 30, como tem 30 para lá e 30 para cá, quanto é a força resultante? É nula, é zero. Ah, então, se o corpo está em repouso ou com velocidade constante, cuidado. Pode haver forças agindo sobre esse corpo. Porém, a força resultante é nula, é zero. Ok, gente? O corpo tem que prestar muita atenção nisso. Agora, isso aqui, ó, o sentido da aceleração é sempre o mesmo da força resultante. É muito importante que a gente entenda aquilo ali, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Por exemplo, isso aí tem que saber um pouquinho de vetores, né? O vetor U é 5 vezes o vetor V. Repare, esse número aqui é um número positivo. Aqui são dois vetores. Se esse número é positivo, significa dizer que o V e o U têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se aqui fosse negativo, um sentido era para lá e o outro era para cá. Ok? Então é importante isso. Por que eu falei isso aqui? Para você entender isso aqui, ó. Olha para cá. Força não é MA? São dois vetores, esse aqui não. Massa é sempre um número positivo. Quilograma não pode ser negativo. Então, se isso aqui é positivo, é porque a força e a aceleração têm sempre o mesmo sentido e a mesma direção. Por isso que eu coloquei, ó, o sentido da aceleração é sempre o mesmo da força resultante. Tem gente que olha para a velocidade, tem nada a ver. Você tem que olhar para a força resultante. Se a força resultante for para lá, a aceleração também é para lá. Se a força resultante vai para cá, a aceleração também é para cá. Bem, antes de falarmos na terceira lei, vamos lembrar aqui o seguinte. Nós falamos que força resultante e aceleração têm o mesmo sentido e a mesma direção, né? Ou seja, o sentido da aceleração é sempre o mesmo da força resultante. Agora, o que falar da velocidade com aceleração? Ora,
A aceleração é justamente o que modifica a velocidade, não é isso? Então, se você tiver a velocidade e a aceleração no mesmo sentido, tanto para lá quanto para cá, reparou os dois no mesmo sentido? É porque esse móvel está cada vez correndo mais. Porque a velocidade está, aliás, a aceleração está ajudando a velocidade a crescer. Então, o movimento, a gente diz que ele é acelerado. É quando o módulo, quer dizer, o valor da velocidade está cada vez maior. Agora, se for o contrário, a velocidade está para lá. Só que a aceleração está indo contra, não está ajudando, ao contrário, né? Está freando, né, o móvel. Então, quando a velocidade está para um sentido e a aceleração no sentido contrário, é porque esse móvel está sendo freado. O movimento, a gente diz que ele é retardado, olha lá. Velocidade para cá, aceleração para lá, movimento retardado. Então, resumindo, se velocidade e aceleração estiverem no mesmo sentido, é porque o móvel está cada vez correndo mais, está acelerado. Se a velocidade estiver para um lado e a aceleração para o outro, é porque o móvel está cada vez correndo menos, está freando. O movimento é retardado. Beleza? Bom, aí eu coloquei aqui, peso de um corpo, que às vezes a gente confunde um pouco com massa, né? A gente não costuma falar peso. Massa. Quanto é que você está pesando? Na verdade, não é a massa, né? Não é o peso, é a massa. Né? Porque o peso de um corpo é uma força. Que força é essa? É a força com que a Terra atrai os corpos, né? Todo corpo é atraído para o centro da Terra. E essa força com que a Terra atrai os corpos, a gente chama de peso. Então, o peso de um corpo é a força, por isso é medida em newtons, de atração que a Terra exerce sobre ele. P é uma formazinha, né? É a massa produzida vezes a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Dá 1,8, mas o problema para facilitar os cálculos, né? Coloca 10. Então, eu coloquei aqui um modelo simplesinho. Calcule o peso de um corpo, que não, provavelmente não quer calcular o peso, mas você tem que calcular o peso para fazer o problema. Então, você tem que saber fazer isso. Calcule o peso de um corpo de 6 kg, dado que o G, que é a gravidade, né, é 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que nós vamos fazer isso? É só colocar a fórmula. O peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, o peso vai ser, a massa ele deu 6 kg, quilograma é massa. A gravidade ele também deu 10. Então, o peso é 60. Peso é uma força, então é dado em newtons. O peso é 60 newtons. Ok? Bom, agora vamos para a terceira lei de Newton, então. Ação e reação. Isso aí muita gente não se conforma, né? Ação e reação, o que é? Se um corpo fizer uma força sobre o outro vai fazer uma força sobre ele. Mas sempre do mesmo valor. O que muda é o sentido, né? Por exemplo, se eu dou um soco aqui nessa parede, com uma força de 20 newtons, a parede também me empurra para cá com uma força de 20 newtons. Né? Então, eu botei aqui, ó, se um corpo A exerce uma força no corpo B, este também exerce em A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Aqui eu coloquei aqui, ó. Eu tive que viajar para o exterior para aprender a fazer desenho. Não sabia desenhar. Agora é essa maravilha que você está vendo aí. Né? Então, olha só. Imagine esse camarada aqui. Está fazendo uma força, empurrando aquele para lá com uma força de 20 newtons. Aqui ele está empurrando esse para cá com a mesma força, 20 newtons. Ok? Então, essa é a ideia de ação e reação. Bom, agora, isso é muito importante que as pessoas confundem. Por exemplo, vamos supor que uma carroça, né, tem um cavalo e está puxando uma carroça. O cavalo puxa a carroça para frente. A carroça puxa o cavalo para trás. Ué, então a carroça não vai sair do lugar, só que ela sai, né? Ué. Mas se os dois estão fazendo a mesma força, se o cavalo puxa a carroça com 30 newtons e a carroça puxa o cavalo com 30 newtons, por que será que a carroça vai andar? Por causa disso aqui, ó. Que forças de ação e reação nunca são aplicadas no mesmo corpo. Por isso que elas não vão se anular. Aqui, por exemplo, olha esse exemplo que eu coloquei. Aqui tem um corpo. Esses 10 newtons para lá está aplicado nesse corpo. E esse 10 também no mesmo corpo. Aí sim, como elas são iguais, ó, de intensidade, elas vão se anular. Então elas não são forças de ação e de reação. Por quê? Porque elas estão sendo aplicadas, ó, no mesmo corpo. Força de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Não pode ser nunca no mesmo corpo. Ok? Por isso que elas não se anulam. Tá? E isso é que é muito importante você saber. Eu vou dizer, olha, por que não se anulou então? Porque forças de ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Por exemplo, esse aqui aplicou 20 naquele, e esse aplicou 20 nesse.
Então não é no mesmo corpo, por isso que elas não se anulam. Agora, então a ideia qual é mais ou menos? Se você tem isso aqui, ó, força, né, massa vezes aceleração. Quer dizer assim, ué, uma bicicleta bate de frente com um caminhão. Pô, a bicicleta vai longe e o caminhão quase não acontece nada. Mas a força não é a mesma? É. Se o caminhão fizer uma força de 100 newtons na bicicleta, a bicicleta faz uma força de 100 newtons no caminhão. Mas como é que a bicicleta foi longe? Por causa disso aqui, ó. Porque depende da massa. Quanto maior a massa, para esse produto aqui ficar constante, como a força é igual, né? Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Por isso que o caminhão que tem uma massa muito grande, vai ter uma aceleração muito pequena. Já a bicicleta, que tem uma massa pequena, como é a mesma força do caminhão, a aceleração dela vai ser grande. É só você pensar nisso aqui, ó. Por exemplo, 40 não é igual a 2 vezes 20? Né? Vamos supor que isso aqui seja massa e isso aqui seja aceleração. Ora, imagine que essa força aqui é a mesma, 40. Né? Se eu tiver uma massa aqui, em vez de 2, tiver uma massa de 5, aliás, vou botar 2, 6, tripliquei, né? Então, aí não vai dar, vou botar um múltiplo aqui, era 2 vezes 20, 40. Vamos passar agora, em vez de 2, vamos botar 8. Ficou 4 vezes maior. Repare que para dar 40, agora tem que ter 5 aqui, ó. Olha como a aceleração vai diminuir, ó. Aumentou a massa, a aceleração diminui. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração. Por isso que o caminhão não sente quase nada, né? Como ele tem uma massa muito grande, ele vai sofrer uma aceleração pequena. Quem tem uma massa pequena vai sofrer uma aceleração maior. Ok, minha gente? Então, se você gostou, se inscreve aí no canal, né? Bota aí um gostei, para a gente poder continuar esse trabalho e nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado!